Olá, terceiro ano, eu sou a professora Arla e hoje trouxe para vocês a disciplina de Língua Portuguesa na nossa videoaula, com os assuntos de sílaba tônica, acento agudo e circunflexo e sinais de pontuação e tipos de frase. Então vamos começar. Sílaba tônica. Lembrando que sílaba, a Tia explicou para vocês que é a junção de uma consoante com uma vogal, que forma uma sílaba, ou duas consoantes e uma vogal, não é? E sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais ênfase em uma palavra, tá? É aquela sílaba mais forte na palavra. E em cada palavra existe apenas uma sílaba tônica, ou seja, cada palavra só existe uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, tá? Preste atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Você já percebeu que pronunciamos uma sílaba com mais força do que as outras? Vamos observar. A palavra pérola, marina e buquê. Essa sílaba mais forte que falamos, nós chamamos ela de sílaba tônica, tá certo? E a sílaba tônica, ela pode aparecer em várias posições dentro de uma palavra, no início, no meio e no fim. Vamos observar. Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, dizemos que aquela palavra ela é oxítona, porque ela é a última sílaba forte daquela palavra. Por exemplo, a palavra maré. Nós pronunciamos o ré mais forte do que o má. E como ela está no último, ela é chamada de oxítona, tá certo? Sílaba tônica, que é a última sílaba da palavra, é chamada de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, dizemos que é paroxítona. Por exemplo, formiga. A sílaba mi, ela é pronunciada com mais intensidade. Ela é a penúltima sílaba daquela palavra, então ela é classificada em paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba daquela palavra, dizemos que ela é proparoxítona. Por exemplo, a palavra árvore. Nós pronunciamos o ar mais forte do que as outras sílabas. Como é a antepenúltima sílaba da palavra, tá? Contando de trás para frente, ela é chamada, classificada em proparoxítona. E toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Então, tá aí uma regrinha bem simples para vocês observarem e identificarem de cara quando verem aí uma palavra. Toda palavra proparoxítona, ela vem acentuada, ou do acento agudo ou do acento circunflexo, tá bom? Então, quando a antepenúltima sílaba da palavra for acentuada, vocês já podem classificar ela em proparoxítona, tá certo? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que nós pronunciamos mais forte, né, com mais ênfase naquela palavra, e ela pode ser classificada em oxítona, quando for a última sílaba, em paroxítona, quando for a penúltima sílaba, e em proparoxítona, quando for a antepenúltima sílaba daquela palavra, tá bom? Falando em sílaba tônica e acentuada, né, como é a proparoxítona, a Tia vai falar para vocês sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Emprego do acento agudo. Por exemplo, as palavras Ásia, público, pétalas, açúcar, picolé e avó. O acento agudo sobre as vogais indicam a sílaba tônica e o acento agudo ele indica o som aberto, tá certo? Quando o acento agudo está naquela palavra, ele indica a sílaba tônica da palavra e o som é aberto, tá? Por exemplo, avó, picolé. Então, o acento agudo indica o som aberto daquela palavra. Já o acento circunflexo, ele indica um som fechado. Por exemplo, avô, três, âncora, você, distância e gardênia, né? O acento circunflexo ele é usado sobre as vogais A, O e E ele indica a sílaba tônica com um som fechado. O acento circunflexo ele é representado pelo aquele chapéuzinho, né, que a gente chama, e o acento agudo é só aquele tracinho em cima da palavra. Então, esse foi o nosso assunto sobre os acentos, circunflexo e agudo, tá? Agora, a Tia vai falar com vocês sobre os sinais de pontuação e os tipos de frase, tá? Existem alguns sinais de pontuação que nós usamos nas frases. Entre eles temos o ponto de exclamação, tá? Que é usado para indicar uma frase expressiva, né? Que indica admiração, medo, felicidade e outros sentimentos. Então, quando a gente quer expressar algum sentimento, nós utilizamos o ponto de exclamação.
Por exemplo, que susto, que cachorro bonito, tá? Então, ele é representado por um tracinho e um pontinho, tá certo? Nós temos também um sinal chamado de dois pontos, que são usados para anunciar a fala de um personagem antes de uma citação e também antes de uma enumeração, que são os dois pontinhos. Por exemplo, vi muitos insetos no jardim. Dois pontos, eu vou falar quais são esses insetos. Besouros, formigas e gafanhotos, tá? Próximo sinal de pontuação, nós temos o travessão. Ele é usado para indicar o início da fala de um personagem, tá? E ele é representado por uma barrinha deitada, tá? Por exemplo, corre, Dona Joaninha, a festa vai começar. Então, ele está representando aí a fala de um personagem e nós utilizamos o travessão. Temos também a vírgula, tá? Que indica uma pequena pausa na leitura. A vírgula a gente utiliza para dar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, um pontinho só, vírgula, rodando, vírgula, rodopiando no ar. Então, a gente pode perceber que existe uma pausa entre as falas e por isso nós utilizamos a vírgula, tá? Ponto final. O ponto final é colocado no final da frase, né? Indicando o final dela. Ele é usado em frases tanto afirmativas quanto negativas, porque ele encerra uma ideia, encerra aquela frase. Por exemplo, sempre viajo nas férias. Então, ponto final, porque eu acabei a frase. Ponto de interrogação, ele expressa uma pergunta. Por exemplo, que dia é hoje? Você gostou do presente? Então, quando a gente quer perguntar alguma coisa, a gente sempre utiliza o sinal de interrogação nas frases, tá? Utilizando os sinais de pontuação, nós temos os tipos de frase. E as frases, elas são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com um sentido completo. Então, quando a gente forma uma frase, a gente utiliza várias palavras que vai transmitir aquela ideia que a gente quer passar. Por exemplo, silêncio ou eu amo você, que é uma frase. As frases, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Por exemplo, uma frase declarativa afirmativa. Ela está declarando alguma coisa, afirmando. Por exemplo, Paulo é um garoto alto e forte. Então, eu estou afirmando que Paulo é um garoto alto e forte. Então, é chamada de afirmativa. Uma frase declarativa negativa, eu estou negando alguma coisa, né? Elas declaram alguma coisa negativamente. Por exemplo, não gosto de vitamina de abacate. Então, eu estou dizendo que eu não gosto de vitamina de abacate. Então, eu estou negando. Geralmente, elas vêm acompanhadas da palavra não, porque informam uma negação, tá? Exclamativas, como ponto de exclamação, elas sempre vêm acompanhadas do sinal de exclamação nas frases exclamativas, porque elas estão transmitindo uma admiração, uma surpresa, uma alegria, tá certo? Como, por exemplo, que bebê mais lindo. Eu estou transmitindo uma admiração por esse bebê. Então, eu utilizo sempre o ponto de exclamação. E uma frase interrogativa, ela indica uma pergunta, né? E nós utilizamos o sinal de interrogação nela. Por exemplo, como você conseguiu fazer isso? Você vai à escola hoje? Então, eu estou perguntando. Ela é uma frase interrogativa e que utiliza o sinal de interrogação, tá bom? Espero que tenham compreendido o que a tia veio trazer para vocês, tá? E nos vemos em breve.